queria dar as boas-vindas a todas e a todas as nossas convidadas. Ana Espírito Santo, que muito delicadamente tirou tempo da sua vida, que eu sei que é super ocupada, para estar aqui. O mesmo a minha querida amiga Sandra Correia, a quem muito agradeço, que de alguma forma planeou juntamente com a nossa organizadora, a Teresa Santos, este evento. A Isabel, é um gosto de conhecê-la. Muito obrigada por estar aqui. E a Susana Leão, que faz parte já da família, praticamente a família do SIX Nova, e portanto está aqui precisamente na qualidade de investigadora do SIX Nova. Eu, se calhar, não vou roubar tempo às nossas convidadas a falar delas, porque a ideia é que sejam um pouco vocês a falar de vós, do vosso percurso, e portanto, e se calhar isto faz mais sentido em relação à Sandra e em relação à Isabel, e eu se calhar começaria precisamente pelas nossas mulheres empreendedoras, ambas que abriram muitas portas às mulheres empreendedoras em Portugal, e estávamos um pouco a falar disso no início. E Sandra, se calhar começando por ti, que nos contasse um bocadinho do teu percurso e do teu percurso que sabemos que foi cheio de dificuldades, mas que ao mesmo tempo foste abrindo muitas portas para as mulheres empreendedoras em Portugal, e portanto será um gosto ouvir-te e conhecer um pouco da tua história de lutadora, de mulher. Superwoman. Exatamente, obrigada. Dalila, obrigada e boa tarde às minhas colegas de mesa e deste tema tão importante para todos nós e todos aqueles que estão aqui conosco e também nos estão a ver online. Então, o meu percurso começou, e sobretudo olhando hoje para trás, já lá vão 20 anos à vontade, e começou olhando para este percurso todo. Eu realmente vim numa vila no interior do Algarve, e costumo dizer que numa vila do interior do Algarve, uma jovem, eu tinha 14 anos, e a minha mãe nessa época pergunta-me: o que é que tu queres fazer? Tu queres casar, deixar de estudar, casar e ter filhos, ou tu queres ir para Lisboa estudar e fazer a tua carreira? Porque há 35 anos atrás, era quem vivia no interior para vir estudar para Lisboa e tudo, era muito difícil. E era também uma aposta dos pais nesse futuro. Claro que eu vim estar para Lisboa, estudei em Lisboa e depois fui trabalhar na área da cortiça. Toda a minha carreira foi feita na área da indústria da cortiça. É uma indústria muito patriarcal, onde, sobretudo, a média de idades ronda os 60, 70 anos. Portanto, são empresários já com um lobby muito chato e muito. E eu, quando entrei no mundo da cortiça, eu tinha 30 anos. Portanto, para eles, o facto de eu ser mulher já fazia a diferença. Mas, sobretudo, não foi tanto só o facto de ser mulher, é que era mulher e jovem. Então, como é que chegava uma jovem de 30 anos, mulher, num meio industrial e económico, onde eles, os empresários, têm os seus 60, 70 anos, e eu não sabia nada. Então, claro que não foi fácil, não foi nada fácil. Eu, sobretudo, tive que me valorizar muito a mim, empoderar e mostrar que eu sou capaz, eu era capaz. Lembro-me naquela época de me dizerem assim, desafiarem muito, tipo: Sandra, tu não consegues negociar com aquele empresário, porque ele é dos maiores que nós temos no nosso país, e como é que tu vais fazer? Eu aposto que tu não consegues. E então, a mim era ao contrário. Eu não consigo, não, eu vou mostrar que eu vou conseguir. Ou seja, mudava o meu comportamento. E o que é certo é que com esse senhor, o primeiro negócio que fiz, fechei negócio com ele, tornou-se um grande amigo meu ao longo de todos os anos, e com ele abriu outras portas, e então, no fundo, eu fui conquistando, fui-me desafiando sempre. A cada passo que eu dava, tinha dificuldades pelo facto de ser jovem e ser mulher.
Mas como é que eu acho, porque é que eu agi assim também? E no fundo me desafiei a mim própria, porque eu própria na universidade em Lisboa tinha sofrido assédio sexual de um professor meu. Então, como eu sofri na época, eu não percebia o que é que me estava a acontecer e que estava a ser colocado entre a espada e a parede. Ele era meu mentor da tese da licenciatura e era ou tu acedes e eu dou-te a nota e ajudo-te, ou então não há nota para ninguém. E eu tinha na altura 22 anos e aquilo para mim foi muito, ou 23 anos, aquilo foi muito, o que é que me está a acontecer? Mas eu disse não, eu pensei não, eu prefiro fazer a tese sozinha, custa o que custar, mas eu não vou aceder. E fiz a minha tese sozinha, custou-me imenso, foi um trabalho sem orientação, mas como é que eu vos posso dizer? Empoderei-me a mim própria, ultrapassei-me a mim própria, foi uma força que veio e disse, não, eu isto não vou permitir. Quando veio a defesa da tese, ele na defesa da tese deitou-me abaixo, que eu não tinha cedido aos seus propósitos, e eu terminei, defendi a minha tese, e no fim, a diretora da universidade, a reitora, veio comigo e perguntou-me, Sandra, o que é que aconteceu? Não foi nada normal o que aconteceu aqui nesta defesa, foi tudo menos ajuda, e eu disse, e eu agora já lhe posso dizer, aconteceu isto assim, assim, assim. E ela disse-me, eu sei que não és a única, mas ainda bem partilhado, já podias ter partilhado há mais tempo, mas o medo de não saber, o desconhecido, de ser posto em causa, portanto, a nota que eu tive foi um 12, mas aquele 12 para mim soube-me a 20, porque foi feita por mim e eu consegui seguir o meu caminho. Isto que me aconteceu levou-me a esta mudança, eu mudei, eu sou algarvia, vim estar para Lisboa e me deram a ficar a viver em Lisboa. Só que isto mudou e eu disse, não, eu não quero ficar na cidade, eu não quero estar mais sujeita a tipo de situações destas e voltei para o Algarve. Esta mudança, que na época para mim foi uma mudança de sonho, de objetivos de vida, foi exatamente a mudança que me fez ter sucesso na indústria da cortiça, alcançar o sucesso que alcancei e ser a mulher que sou hoje. Portanto, então, isto também é para explicar que na vida, todos nós, às vezes os caminhos parecem desiguais, mas eles levam-nos àquilo que é nosso e à nossa igualdade. Pronto, depois no setor da cortiça, talvez tinha tido esta experiência, então eu nunca permiti que a desigualdade chegasse até mim. Assim que eu sentia a desigualdade, eu mostrava a minha posição e dizia, não, eu estou aqui, eu estou a fazer um bom trabalho e eu vou mostrar através do meu trabalho. Assim foi, e quando criei a Pelcor mais tarde, marca de acessórios de moda em pele de cortiça, e quando abriu o empreendedorismo em Portugal, era eu que participava nas talks, nas conversas, e nessas talks eram só homens e eu. Eram só homens e eu era sempre chamada. Portanto, eu realmente representei o empreendedorismo feminino em Portugal, abri essa porta, e lembro-me, numa das já inúmeras conferências que fiz, eu dizia ao diretor do IACMEI, sabe, eu já estou cansada de ser sempre eu, já chega. Porque é que não começam a chamar outras empreendedoras, outras mulheres? Oh Sandra, nós tentamos, mas onde é que elas estão? Elas não querem aparecer. E eu disse, não há problema, eu trago-as, eu vou indicar, eu vou falar com elas. E então assim começou muito o meu, como é que eu ia dizer, dar também a oportunidade e palco a outras mulheres empreendedoras, porque eu já fiz o meu caminho naquela, já chega de ser eu. Pronto, e então, a partir daqui, começaram então outras mulheres a aparecerem, a falarem sobre o seu percurso, e no fundo, o meu caminho foi um caminho cheio de desafios, de obstáculos. Eu hoje apoio muito o empreendedorismo feminino, a igualdade de género, os direitos humanos, tanto para o homem como para a mulher, e sobretudo muita consciência do sim é sim, não é não. A minha vontade
é a mais importante e a vontade do outro. Eu ia puxar por aí, ia desafiar-te brevemente, porque já passaste o teu tempo, combinamos, a falar. A Sandra é uma mulher muito ativa e juntamente com outra pessoa que aqui está, que é a Alice Frade, formaram uma equipa, que eu penso que lhe posso chamar assim, que junta pessoas da academia, da ciência, advocacy groups, ONGs, para discutir precisamente e consciencializar as pessoas sobre as questões do consentimento. Queres falar um pouco e rapidamente para enquadrar também, não é? A Sandra, também mulher dos direitos humanos e lutadora pelos direitos humanos do Let's Talk About Consent? No fundo, Dalila, existe um payback. Eu aprendi muito isto nos Estados Unidos porque foi onde desenvolvi grande parte da minha carreira, e nos Estados Unidos, quando te ajudam a ti, alguém te ajuda, tu na vida acabas por devolver a outra alguém aquilo que tu recebeste. É o dar e o receber. Há um payback. É um payback não financeiro, mas de ajuda e de ação. Então, o Talk About Consent é um projeto desenvolvido por mim e pela Alice Frade, em que nós juntamos todas estas especialistas, e qual é o objetivo? É falarmos sobre o consentimento. Hoje, nós, tanto na vida empresarial, como na vida universitária, como na nossa vida no dia-a-dia, muitas vezes é mais fácil dizer sim do que não. As mulheres não foram ensinadas a dizer que não, na nossa cultura, na nossa educação, a dizer que sim. Então, é importante explicar que nós temos que aprender a dizer que não. Eu quero ou eu não quero. E exatamente porque este projeto vai, sobretudo, criar todo um programa de reeducação na nossa sociedade civil, no movimento da sociedade civil, não só no meio corporativo, mas também no meio universitário, onde, no fundo, queremos levar este programa educativo a todas as áreas da sociedade civil para, através da arte, utilizando a arte, mostrar que eu também sei dizer que não, quando é importante dizer que não, e não me vou sentir culpada ou culpado por isso. E todos nós temos o nosso poder pessoal, e este programa do Talk About Consent é exatamente trazer a conversa à volta do tema sim é sim, não é não, ou como a minha Alice Frade diz, a minha querida Alice, não é não. Muito bem, muito obrigada, Sandra. Isabel, agora passando para si, Isabel Neves é uma, quer dizer, neste momento a Presidente da United Nations Association de Portugal, portanto está por aí, já tem um cartão de visita notável e é de facto uma referência no mundo do empreendedorismo no feminino. E, portanto, desafiava também no sentido que fiz da Sandra, que nos contasse um bocadinho da sua... 5 minutos. 7, portanto, 5 minutos. Eu vou tentar fazer aqui um highlight daquilo que mais interessa relativamente ao tema que estamos aqui hoje. Eu sou uma desafiadora, desafiei-me. Eu acho que todas nós desafiamos a nós próprios, não é? E há bocadinho estava quando vinha para aqui, vinha a pensar nos pontos mais importantes da minha vida do que diz respeito à questão dos caminhos desiguais. E a primeira coisa que me surgiu na cabeça foi que, caramba, eu licenciei-me numa área em que na altura nós éramos muito poucas, não é? Eu licenciei-me em Direito em 1985 e nós éramos mesmo muito pouquinhas. Hoje a advocacia, a magistratura, o Ministério Público, o notariado, são profissões femininas. 35 anos depois são profissões femininas, mas há 35 anos atrás não eram. Eram profissões masculinas, onde havia muito poucas mulheres licenciadas em Direito, mas sobretudo muito poucas mulheres advogadas, porque não iam para a Barra, iam para outras áreas, iam para a banca, iam para o funcionalismo público, iam para as seguradoras, iam para outras coisas, não para a Barra. Para a magistratura, então, não se fala, até porque a magistratura foi usada às mulheres até 1970 e picos,
Portanto, havia muito poucas, notárias não se conheciam nenhumas, portanto, eram profissões masculinas. E, portanto, eu tive que vingar numa profissão que à época éramos meia dúzia delas, e fazer um estágio de advocacia naquela altura era uma coisa pesada. Era um mundo masculino, era um mundo onde nos corredores daquele lado, na Palácio da Justiça, havia muito poucas saias, e as saias eram muito olhadas pelos nossos colegas homens, não é? E, portanto, houve muita história, conheci muita história, eu própria passei por isso, situações de assédio relativamente aos estagiários, essas coisas todas, eu não vou falar nisso, já passaram muitos anos. Mas sim, foi uma profissão extremamente marcada por isso, e penso que poucas mulheres dessa altura não terão passado por situações dessas. Era uma profissão masculina. Felizmente as coisas mudaram muito, e eu sinto-me extremamente orgulhosa de ter, ao longo destes 35 anos, ter conseguido vingar nesta profissão, ter estado à tona d'água sempre, e uma das coisas que me marcou, e posso-vos dizer, eu constituí em tempos uma sociedade de advogados, uma coisa muito ligeira, mas uma das coisas que me marcou foi exatamente essa, foi passar por escritórios muito masculinos, em que o mindset era muito masculino, e eu não me sentia bem naquela praia, ok? Portanto, fui extremamente marcada por essas situações. A minha entrada no empreendedorismo feminino, foi, acho, pela porta do empreendedorismo feminino. Engraçado. Também na década de 80, logo a seguir à minha licenciatura, eu conheci a Associação Portuguesa de Mulheres Empresárias, que na altura foi formada pela Fernanda Pires da Silva, pouca gente saberá, penso que se calhar só a Sandra Real e Fernanda é que se lembrarão dela. Uma mulher que também teve que lutar pelas mãos dela, e a mulher que construiu o Autódromo de Estoril. O Autódromo de Estoril tem o nome de Fernanda Pires da Silva, pouca gente sabe. Era uma mulher que viveu muitos anos no Brasil e, portanto, tinha grande influência americana dos Estados Unidos relativamente à questão do associativismo feminino, do empreendedorismo feminino, e que em 1986, salvo erro, 86, 87, fundou em Portugal a Associação Portuguesa de Mulheres Empresárias. Na altura, o mundo empresarial feminino era coisa minúscula, inexistente, havia meia dúzia de mulheres que eram as mães, as filhas as mulheres poucas eram empresárias por modo próprio, poucas tinham sido aquelas que tinham formado as suas empresas, ou então eram microempresárias, donas das boutiques, dos cabeleireiros ou dos colégios, que nem se sentiam propriamente como empresários. Portanto, isto era um universo muito pequenino e que fazia todo o sentido naquela altura, pelo gap enorme que existia, existir determinadas iniciativas de empreendedorismo feminino, de discriminação positiva até, no sentido de minimizar esse gap. Não havia mulheres nas associações empresariais, ainda hoje existem poucas, mas naquela altura não havia mulheres nas grandes associações empresariais, não havia mulheres que marcassem o associativismo empresarial em Portugal, e a própria dinâmica delas enquanto empresárias na relação com a banca, na relação com os fornecedores ou com qualquer outro stakeholder, era uma coisa muito fraca. E, portanto, era preciso empoderar as mulheres nos negócios, era preciso empoderar as mulheres no empreendedorismo. E eu senti-me atraída por essa causa, em 1983, a associação em 1989, e em 1995 tornei-me vice-presidente, na qual estive até 2012. Nestes 20 anos de associativismo, empreendedorismo feminino, conheci imensas situações, fiz parte do lobby da Comissão para a Igualdade e Direitos das Mulheres. Nós tínhamos um lobby que era formado por várias associações de mulheres. Fiz parte da Femme Entrepreneur da Moyenne Petite Entreprise, em Bruxelas, onde passava
no fundo, que fazia parte do lobby europeu das mulheres e, portanto, tudo o que era políticas de crescimento, de políticas viradas para as mulheres, designadamente na minha área, portanto, tem a ver com o empreendedorismo. Eu estive nesses movimentos e, portanto, acompanhei os últimos 20 anos, o crescimento do que foi o potencial feminino, o potencial das mulheres, o crescimento das mulheres nos negócios, em tudo isto, ao longo de mais de 20 anos. Permitiu-me conhecer muitas mulheres, não só em Portugal, mas em todo o mundo. Estive na gênese da FAM CPLP, que é uma federação de associações de mulheres empresárias dos países da CPLP. Estive na gênese da FIDE, da Federação Ibero-Americana de Mulheres Empresárias, e, portanto, conheci mulheres de todas as partes do mundo, com realidades completamente diferentes, com necessidades completamente diferentes, e, portanto, tenho uma experiência vastíssima do que é empreendedorismo feminino. Além de ter coordenado projetos de liderança no feminino, enfim, podia estar aqui a tarde inteira agora a falar sobre estudos e projetos específicos para mulheres. Em determinada altura, e há coisa de 10 anos a esta parte, mudei um bocado a minha forma de ver as coisas. Acho que as mulheres têm que se fazer sentir e ouvir nas organizações lado a lado com homens. Tornei-me um bocadinho anti-associações de género, porque acho que nós estamos sempre a repetir-nos e a falarmos para dentro, e nós não temos que falar para dentro, nós temos que falar para fora. Nós temos que estar nas organizações onde existem homens e mulheres e onde possamos mostrar o nosso mérito e a nossa capacidade, e não estar fechadas em movimentos em que nos fazemos ouvir a nossa voz. E, portanto, larguei a Associação Portuguesa de Mulheres Empresárias, não larguei no sentido de já não quero mais isto, não é nada disso, mas no sentido de que não faz mais sentido para mim estar dentro de organizações. Faz sentido para mim estar em organizações em que existem homens e mulheres e fazer sentir e cada vez puxar mais as mulheres para dentro. Portanto, estou sempre ao lado de movimentos em que temos que empoderar as mulheres. Designadamente sou, atualmente, membro do Advisor Board da Women in Tech, ou seja, um movimento em que temos que empoderar as mulheres na tecnologia. Nós somos menos de 20% de mulheres nas áreas tecnológicas e, portanto, há aqui uma área de empoderamento, há uma área em que eu vou trabalhar, e, portanto, eu continuo a trabalhar sempre em prol das mulheres, mas não fechada em associações e organizações de género, ok? O que é que eu fiz nos últimos 10 anos? Nos últimos 10 anos, é isso que importa agora falar para terminar aqui o meu percurso. Constituí um clube, uma associação de investidores, de Business Angels, que são investidores informais em capital de risco, e constituí o meu próprio clube, não fui para os outros, não porque não reconhecesse mérito nos outros, mas sim porque queria ter uma tese de investimento que atraísse mais mulheres para o investimento, mais mulheres investidoras e mais mulheres para serem investidas. Exatamente a questão das mulheres na tecnologia. Temos que atrair, normalmente, os investidores em early stage, ou este tipo de investidores, investem em áreas tecnológicas, portanto, se queremos mais mulheres investidas, temos que as trazer para as áreas tecnológicas. E, por outro lado, queria trazer mais mulheres para o investimento. As mulheres continuam a ser muito avessas ao investimento e, sobretudo, ao investimento em capital de risco. Há aqui, de facto, um afastamento, um divórcio entre as mulheres, que é investir em coisas pouco palpáveis, em coisas... e é preciso trazê-las mais, é preciso fazê-las perceber que isto pode ser um investimento, uma outra forma de investir. Podemos diversificar o nosso portfólio de investimentos e podemos também investir em capital de risco, desde que saibamos aquilo que estamos a fazer, e para isso é preciso formação e, portanto, atrair mais mulheres para o investimento. Portanto, eu continuo a trabalhar em prol das mulheres, não dentro de organizações de género, mas em tudo aquilo onde faz sentido. Neste momento, atrair mais mulheres para o investimento, mais investidoras, mais mulheres nas tecnologias e, portanto, é o meu trabalho atual.
Bem, muito obrigada, Isabel, por este percurso inspirador de parte da sua vida. Sei que também trouxe para Portugal o Shark Tank, não foi? A Eu versão. não trouxe para Portugal a Shark Tank. Eu fui exatamente por esta atividade que eu desenvolvo como um business angel, que é investir em projetos altamente inovadores. Eu fui convidada para fazer parte do Shark Tank, que é um programa onde tens um conjunto de investidores que investem em novos projetos, não é? E eu fui convidada e fiz parte do Shark Tank em Portugal. Precisamente nessa lógica. Exatamente, fazendo aquilo que eu faço no dia-a-dia, hoje num programa televisivo, sim. Bem, e obrigada por trazer aqui também essa nota que é muito importante, que é de facto, deixarmos de estar a falar umas para as outras, porque de facto as questões da desigualdade são transversais a todas as pessoas e portanto é fundamental que assim seja. Eu tenho sempre a mesma preocupação com as questões da violência de género, que é de facto, que dizem respeito a todas as pessoas, homens e mulheres, e portanto é uma nota que não é uma nota, é de facto fundamental. Obrigada, Isabel. Deixa-me só terminar de concluir dizendo, é muito importante, eu estou extremamente, sinto muito gratificada atualmente quando trabalho com outros homens, por exemplo, na Investors Portugal, a qual faço parte da direção. A Investors Portugal é a Associação Portuguesa de Investidores em Early Stage, Business Angels e Capitais de risco. E nós, em 300 e tal membros, somos 5 mulheres. Porque não há investidora de capital de risco. Ou quando não existem a dar a cara, existem normalmente fechadas em grupos, em fundos de investimentos, ok? Portanto, não são elas que vão à procura dos projetos para investir e não se envolvem. Põem o dinheiro num fundo de investimento, por sua vez, aplica e gera. Portanto, há 5, neste momento há 5 mesmo. E os meus colegas, portanto, isto não é uma associação de género, não é uma associação masculina, não é? E os meus colegas homens, e isto é extremamente gratificante, dizem, mas Isabel, tem que haver mais mulheres, nós temos que puxar mais mulheres, faz um grupo. Eles próprios me incentivam a fazer dentro da Investors Portugal um grupo de mulheres investidoras, no sentido de tentarmos captar mais e de as formarmos e estamos neste momento a fazer projetos financiados pela comunidade, pela União Europeia, para atrair mais investidoras e para formar mais mulheres nestas áreas. São eles que nos estão a dar força. É engraçado. E é extremamente gratificante perceber que os homens estão neste movimento connosco. Já estão neste movimento connosco. E na Investors Portugal eu sinto isso. E portanto há de facto que envolvê-los, sem dúvida. Exatamente, portanto é muito melhor trabalhar numa organização em que há homens e mulheres, há sensibilidades diferentes, há perspectivas diferentes, mas em que há muita força dos homens já relativamente a nós, mulheres, do que estar numa associação em que só temos mulheres e que só falamos para dentro, não fazemos ouvir a nossa voz para fora, não é? É um bocadinho isso. E a minha participação, o meu convite para aceitar agora a presidência da UNA, tem muito a ver com aquilo que a Sandra há pouquinho falava, que é o que é que eu tenho mais para dar à sociedade, que tanto, eu já recebi tanta coisa, eu tenho 60 anos, eu já recebi tanta coisa, que está na altura de eu também começar a olhar para outras coisas. E os direitos humanos, e para mim a questão do tráfico humano, a questão da escravatura, a questão do assédio, todas estas questões para mim são muito importantes. E portanto eu tento, através da UNA e através do trabalho que poderei fazer através da UNA, é aquilo que eu quero dar, porque tudo o resto para mim é trabalho, cheira-me a trabalho. E a atividade, aquilo que eu posso fazer através da UNA é mesmo a contribuição do voluntariado, daquilo que eu posso dar à sociedade, o que é que eu posso dar de mim à sociedade e ao coletivo. Obrigada, Isabel, e obrigada por a sua luta e ainda por esse sentido do que é que podemos dar à sociedade. Ana, muito obrigada. Ana Espírito Santo é professora auxiliar do SCTE, investigadora do CIES, e é em Portugal talvez das pessoas que mais trabalhou estas questões da desigualdade de um ponto de vista político. E eu perguntava-lhe, Ana,
no fundo das histórias aqui da Sandra e da Isabel e desta luta, neste caminho em parte desigual no mundo do empreendedorismo, se podemos ver um espelho, um reflexo no domínio da política, que nós sabemos que ela, para além de alguns avanços que são mais ou menos conhecidos, ainda conseguimos perceber que existem. Boa tarde, obrigada Dalila e Teresa pelo convite para estar aqui, é um prazer e gostaria de cumprimentar as minhas colegas de mesa e obrigada pelas vossas histórias tão inspiradoras, Sandra e Isabel. Eu não venho falar do meu próprio percurso, não seria tão interessante, acho que não teriam tanto interesse em ouvi-lo, mas reconheço algumas semelhanças, apesar de já pertencer a uma geração a seguir e ainda assim há algumas coisas que infelizmente se mantêm. Sobre a pergunta, sim, claro, eu acho que há semelhanças, não é? O percurso das mulheres empresárias tem algumas semelhanças com o percurso das mulheres políticas, de certeza. Tenho a sensação que na política foram feitos mais progressos nos últimos anos, ou progressos mais significativos. Aquilo que vemos na política é que houve um aumento muito acentuado da presença de mulheres no poder político, em particular aí a partir de meados dos anos 90, até os anos 90 os progressos eram muito pequeninos, não é? Os números cresciam muito vagarosamente e a partir dos anos 90 começaram a crescer bastante mais. Isso deveu-se, na minha opinião, essencialmente a duas coisas, a dois partidos políticos e às mulheres envolvidas nesses partidos políticos. Eu acho que é sempre importante relembrar, normalmente as figuras que têm mais protagonismo nos partidos políticos são homens, mas normalmente são mulheres por trás, quer dentro dos próprios partidos políticos, quer fora, em associações e a lutar pelo mesmo fim. Mas eu estou a dizer, sobretudo, por causa dos partidos políticos, foi o Partido Socialista, que já tinha cotas de género internas desde 1988, mas durante 10 anos ignorou-as, não as aplicou, e depois, passado 10 anos, começou ali a haver um despertar, um interesse para estas questões e começaram a procurar incluir mais mulheres em lugares elegíveis nas listas e de facto isso começou a ter um efeito. E depois foi o aparecimento do Bloco de Esquerda em 1999, o Bloco de Esquerda já aparece com essa preocupação mais presente e a sua existência veio inspirar e um pouco contagiar os outros partidos, e em particular o PS, a também colocar ainda mais mulheres em lugares elegíveis. E depois, muito importante, também foi a implementação da Lei da Paridade em 2006, que veio obrigar os partidos a colocarem 33% de mulheres em lugares distribuídos ao longo das listas. Essa lei depois foi revista em 2019 e passou para 40%, mas eu acho que ali há um momento antes e um momento depois da lei. Acho que estou a lançar a lei porque acho que pode ser um tema interessante, até porque depois dá também uma lei para o meio empresarial, não é? Podemos também falar depois sobre isso, uma lei de cotas, e eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre essa lei. Mas na política, como eu dizia, há claramente um momento antes e depois dessa lei, em particular quando olhamos para a representação feminina nos partidos de direita. Nos partidos de esquerda não se nota tanto essa diferença, no PS não há quase diferença nenhuma, no Bloco de Esquerda também não, mas se olharmos para o PSD ou para o CDS há uma diferença muito clara na percentagem de mulheres que colocavam nas listas antes e depois da lei, por isso a lei claramente veio aqui mudar o panorama português. As leis de cotas não têm sempre um efeito tão visível em todos os países, mas de facto no caso português ela é bastante clara. O que se vê atualmente, e basicamente desde que a lei existe, é que a lei é sempre cumprida a nível nacional e a nível europeu, com umas pequeníssimas exceções de alguns partidos no início a nível nacional. A nível local já não é bem assim, houve ali alguns incumprimentos, alguns casos até que se tornaram depois conhecidos. Mas o que eu queria dizer é que mesmo quando os partidos cumprem a lei, como eu estava a dizer, cumprem-na quase sempre, isso eu acho que é um caso de sucesso em termos de implementação de uma lei, mas cumprem-na quase sempre pelos requerimentos mínimos da lei. Portanto, claramente estão ali a cumprir uma lei e cumprem-na, mas quase sempre pelos requerimentos mínimos. Onde é que vão para além dos mínimos? É nas eleições europeias. Eu acho que isso também é interessante vermos as diferenças entre vários níveis de governo, que de facto o nível europeu é aquele em que tem sido mais fácil, onde os partidos apostam mais
numa representação mais paritária. Alguns apresentam mesmo listas paritárias, outros não. Enquanto, por exemplo, no nível local, comparando com o nacional e o europeu, é aquele onde as percentagens de mulheres são mais baixas, em particular nas posições executivas a nível local. Sempre que falamos de posições de mais poder, há menos mulheres presentes. O que é que eu acho que explica esta diferença entre o europeu e os outros dois níveis? Eu acho que são essencialmente três coisas. Uma é o facto de, nas europeias, os partidos terem apenas de construir, não é? De compor uma lista de candidatos, enquanto nos outros é um investimento maior, ou seja, daria mais trabalho estar a construir múltiplas listas mais ou menos paritárias. É a visibilidade da lista, porque não sei se reparam, sempre que há eleições europeias e um partido, o PS tem feito isso nas últimas eleições, listas paritárias saem grandes manchetes a dizer PS tem uma lista paritária, e isso vende bem, não é uma coisa fácil, enquanto se numas legislativas ou nas locais pareceria muito mais despercebido. E depois é um bocado a influência europeia, a influência internacional tem tido aqui também um papel importante na consciencialização dos partidos, eu acho que até da sociedade portuguesa em geral. E o facto de serem eleições europeias da Europa, neste momento ter estas questões de género mais presentes, também tem influenciado os partidos a preocuparem-se mais com essa questão para essas eleições específicas. Mas gostaria de trazer aqui um outro tema em que penso muitas vezes, mas acho que pode ser interessante. Estou só a dizer 5 coisas que eu acho interessantes, posso desenvolver o que vocês quiserem a seguir, mas preferia que a conversa fluísse depois de uma forma mais interativa. É pensar porque é que faz sentido termos uma representação equilibrada entre géneros, e até se calhar podíamos ir para além dos géneros e pensar noutros grupos, pensar no género de uma forma mais interseccional. Eu diria, em primeiro lugar, por uma questão de justiça, porque a não ser que acreditemos que há alguma razão biológica para as mulheres estarem menos presentes do que os homens, a única razão aceitável que explica a sua ausência é uma questão de injustiça, porque de alguma forma a sociedade, as instituições estão genderizadas e estão a manter as mulheres mais afastadas do poder político. Depois outra razão que eu acho que é importante, mas discutível, é aquilo que em ciência política se chama representação substantiva, que há alguma evidência de que pessoas diferentes trazem ideias diferentes. Quer dizer, isto é bastante óbvio, não é? Pessoas diferentes trazem ideias diferentes, mas que se garantirmos a representação de grupos que antes estavam subrepresentados, podemos estar a contribuir para trazer novas ideias. Eu tento falar de uma forma soft sobre estes temas porque não quero cair em estereótipos, não é, de que as mulheres vão trazer determinados temas, mas há alguma evidência que se tivermos um conjunto de representantes mais diversificado do ponto de vista socioeconómico, as ideias também vão ser mais diversificadas. E finalmente, e acho que terminaria aqui até porque volto a vocês, é a ideia do role model, de se tivermos mais mulheres na política, isso vai inspirar outras mulheres, eu diria sobretudo mulheres mais jovens, crianças que crescem a olhar para a televisão e a ver mulheres a exercer o cargo de políticas, isso vai inspirar essas crianças, futuras mulheres, a também se tornarem mais ativas do ponto de vista político. Eu acho que isso é muito importante. As sondagens mostram-nos sistematicamente que as mulheres têm um interesse pela política inferior ao dos homens. Isso é um resultado sistemático que me entristece sempre que vejo uma nova sondagem penso que vai ser diferente e não é. E é um resultado que não se altera com o nível de educação. Portanto, independentemente do nível de educação, as mulheres em geral têm um nível mais baixo de interesse. E por isso dizia que voltava a vocês, porque acho que o simples facto de termos mais mulheres a exercer o cargo, a exercer estes cargos, inspira outras mulheres, tal como vocês inspiram outras mulheres a tornarem-se empreendedoras. Obrigada, Ana. Eu estava aqui a ouvi-la e com a sensação que ficava a ouvi-la sobre estes temas a tarde toda e neste caso a noite toda, e sei que teria depois uma abordagem mais fina se descêssemos, por exemplo, ao nível das desigualdades no poder local, ao nível da representação, por exemplo, das mulheres presidentes de Câmara, e aí o nível da desigualdade. Exatamente. Mais poder, menos mulheres, claro. Exatamente. E portanto obrigadíssima por este encontro
enquadramento, Ana. E Susana, passava a ti. E queria, talvez fará sentido que, olhando para estes percursos e para alguns momentos das histórias que aqui a Isabel e a Sandra nos trouxeram, também momentos marcados por outras formas de desigualdade mais graves, mais dramáticas, como por exemplo as questões do assédio, e tu de facto tens um trabalho nesse aspecto de relevo até internacional, e que nos falasse um bocadinho dele e como é que podemos enquadrar em específico nos caminhos desiguais estas formas de ainda que a desigualdade potencia, nomeadamente a violência sexual, o assédio, e como é que se encaixa aqui o movimento Me Too na academia, que aliás para o qual a Sandra deu um exemplo, e portanto do ponto de vista científico como é que nós podemos enquadrar estas questões. Obrigada. Muito obrigada. Gracias por invitarme a participar en esta mesa y a las compañeras por las aportaciones que están haciendo tanto este espacio. Si me permitís, hablaré en castellano para poder ser más fluida, y si hay cualquier cuestión que necesitáis que aclaremos o que lo haga más despacio, por favor decidme y así lo haré. Os portugueses e as portuguesas percebem muito bem o portunhol e o castelhano. Sí. Perfecto, lo apañamos muy bien. Bueno, pues siguiendo un poco la pregunta que lanzaba Dalila y la aportación, nos recojo un poco la aportación de Sandra, porque justo ha mostrado muchas claves de las que ahora veremos, ¿no? en este recorrido, ¿no? de la parte que veremos del Me Too en la universidad, porque ha lanzado como muchas cuestiones que justo las evidencias científicas están aportando en la línea de la superación de la violencia de género y en concreto del abuso sexual en el contexto de la academia y de la universidad. Entonces, recogiendo un poco lo que ella planteaba, pues es cierto, ¿no? que la desigualdad en la universidad puede darse desde muchos aspectos y a muchos niveles, pero uno muy grave, como comentaba Dalila, es el caso del abuso sexual, ¿no? Y es algo que, aunque desde muchas universidades se presume de no contar con casos, ¿no? de abuso sexual, realmente, y lo que nos dicen las evidencias es que sí que lo hay, pero que no se está encubriendo de alguna manera y nos está sacando a la luz, ¿no? Y ahora veremos un poco las barreras que imposibilitan esa rotura del silencio y esa atreverse a hablar, y qué es lo que podemos hacer para facilitar que la gente, las personas, ¿no? de la academia se atrevan a denunciar y puedan contar con el apoyo necesario. Y bueno, por traer un poco a la mesa frases, ¿no? porque resulta como más ilustrativo, ¿no? Verlo como un ejemplo. Frases como el sexo es una forma excelsa de comunicación, o mi vida es un orgasmo, son mails, forman parte de correos electrónicos que recibieron alumnos y alumnas de la Universidad de Barcelona por parte de un profesor catedrático que bueno, continuó asediando de forma impune pues durante muchos años, hasta que eso salió a la luz. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre esto? La primera denuncia en España, y en este caso se da en 2011, mientras que, por ejemplo, universidades como la de Berkeley, que comentaba Sandra, el caso en Estados Unidos, ¿no? Pues ya desde 1978 se atrevieron a denunciar. Pero aquí, en el caso de España, por ejemplo, hasta 2011 no contamos con esa primera denuncia. ¿Y por qué ocurre esto? Pues las evidencias científicas, ¿no? que es lo que vamos a traer un poco hoy aquí a la mesa, nos muestran pues que se dan una serie de condicionantes o de barreras que impiden que la gente de la academia pueda denunciar y pueda pues abordarse esa situación de acoso. Y entre ellas
encontramos, ¿no?, el contexto adverso, un ambiente que culpabiliza a la víctima y que le hace sentir que es culpa suya el recibir ese acoso por parte del profesor. No se tienen tampoco en cuenta las voces de personas que han sobrevivido, ¿no? Y perdón que reitere el caso de Sandra, pero ella es una superviviente de esa situación de acoso en la universidad. No se recuperan sus voces, no se atiende a sus experiencias para pues, encontrar, ¿no?, formas de superarlo. No se basan en evidencias científicas. Hay investigación sobre este tema, sobre el acoso en la universidad, sobre los movimientos solidarios que ayudan a superarlo, pero no se están teniendo en cuenta. También hay una falta de apoyo institucional a nivel político, pero también de las propias estructuras de la academia. No se han contado con protocolos específicos para casos de acoso, sino que había protocolos para la desigualdad que incluían como el paquete de diferentes desigualdades en torno a no solo género, sino también pues, temas de racismo y otras desigualdades que no centraban el tema del abuso con la importancia que tiene, ¿no? Y lo más determinante que han encontrado las evidencias científicas que está impidiendo u obstaculizando, ¿no?, que se denuncien esas situaciones es la falta de apoyo a la persona que denuncia y a la persona que apoya. O sea, la falta de soporte a las personas que se atreven a denunciar esas situaciones, a los upstanders. ¿Vale? Como sabemos, ante una situación de acoso podemos actuar o no actuar. Entonces, esa falta de apoyo a las personas que se atreven a actuar y apoyar a quien ha sufrido esa situación de acoso en la universidad ha conseguido, ¿no?, que se perpetúe y que tenga continuidad esas circunstancias, ¿no?, de abuso. Entonces, ¿qué nos siguen diciendo las evidencias desde el proyecto Solnet, por ejemplo, ¿no?, que las personas que no se atrevieron a denunciar, un 40% de ellas señalaban que el motivo por el cual no denunciaban era ese temor a las represalias, ese temor, ¿no?, a recibir algún ataque por intentar defender a la víctima. Lo encontramos de esta forma, ¿no?, con el concepto de violencia de género aisladora, un concepto novedoso que pretende centrar el foco en esas personas upstanders que quieren apoyar, pero que reciben ataques, que reciben represalias y que, pues, de alguna manera sufren otro tipo de violencia, que es esa violencia llamada violencia de género aisladora, que lo que pretende y su objetivo final es que las víctimas principales no denuncien, que no se atrevan a denunciar porque si los apoyos también están recibiendo ataques, pues se limitará, ¿no?, y se continuará perpetuando esa impunidad. Entonces, se sabe, ¿no?, siguiendo trayendo esas evidencias, que la violencia de género pues, tiene consecuencias muy negativas para la salud y un impacto, ¿no?, muy potente sobre la salud. Pero es que también la tiene sobre esas personas que están sufriendo violencia de género aisladora. Y no solo sobre ellas, sino también sobre sus familias. Personas, ¿no?, que se han atrevido a denunciar profesores dentro de la academia, que han alzado la voz a favor de algún alumno que ha sufrido alumna violencia de género o acoso sexual. Esos profesores, ¿no?, esas personas que han alzado la voz, han recibido violencia de género aisladora, afectando no solo a su salud, sino también a la de sus familias. Y el impacto negativo es muy potente en este sentido. Por lo tanto, este concepto de violencia de género aisladora y pues el traerlo y sacarlo a la luz, ¿no?, y que se conozca, está permitiendo precisamente pues que ya no sea gratis acosar, sino que se sepa que se está dando, que está teniendo ese impacto y que la gente pueda atreverse a denunciar. ¿Vale? ¿Cómo podemos superar esas barreras? Pues entre las estrategias, ¿no?, que encontramos para la superación, una de ellas sería presionar para que las instituciones, ¿no?, a nivel estructural planteen
protocolos para superar esa violencia, ¿no? A nivel legislativo, desde las políticas, ¿no? Siguiendo la línea de Ana, o a nivel más de universidad, a través de los protocolos, ¿no? y sus manifiestos. También reconocer que existen personas que siempre van a apoyar a los acosadores y no a las víctimas es fundamental para poder superarla. Hay personas que sabemos que van a estar del lado de los acosadores y tenemos que tener en cuenta que va a haber testimonios que lo defiendan o simplemente personas que lo tapen, que oculten que se da esa violencia y ese acoso en la universidad. Empoderar a las víctimas, que las víctimas se sientan capaces, ¿no? de hacer esa denuncia y de salir a la luz. También traerlo al debate público, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí, ¿no? que pues, después será visionado y habrá más público, ¿no? que lo conozca, o llevarlo al periódico. Tenemos el caso de un diario en España que se llama El Periódico y que sacó a la luz, ¿no? el caso de 25 profesoras de universidad que habían sufrido esta violencia de género aisladora. Entonces, sacarlo a ese debate público es otra de las formas que se han encontrado, según las evidencias, de superar. Entender que no solo va a depender de las estructuras, no es solo algo que tengan que hacer la institución universitaria o desde la política o desde ámbito más normativo, sino que es algo que desde el movimiento de base, ¿no? Desde ese Me Too y desde las personas, desde las víctimas y las redes de solidaridad, se puede también superar. O sea, que tiene que ser un trabajo conjunto desde ambos ámbitos, ¿no? Pero sobre todo y muy principalmente apoyar a quienes apoyan a las víctimas. Es fundamental que para que se dé esa superación de la violencia de género aisladora y de la violencia de género y el acoso sexual en la universidad, las personas que apoyan a las víctimas se sientan de alguna forma reconocidas y no atacadas, sino reconocidas como mínimo que no les afecte a su vida personal. Superando estas barreras sí que encontramos casos de entornos los que sí se está luchando por conseguir esa superación de esa violencia de género aisladora. Uno de ellos sería la Asociación Europea de Sociología, o también, por ejemplo, el país en Brasil, donde se está avanzando en protocolos para conseguir incluirlo en su normativa. Pero también desde las redes sociales, como decimos, desde la sociedad civil, el apoyar atreverse a sacarlo a la luz. ¿Vale? Para eso es clave ese contexto de apoyo, el no culpabilizar a las víctimas, ¿no? Que no sea gratis acusar, como decíamos, pero sobre todo quedarnos con el apoyar a quien apoya. Y este movimiento no es exclusivo de mujeres, es un movimiento feminista, pero eso implica igualdad, es un movimiento plural de hombres y mujeres que apoyan a esas víctimas y es diverso, no va ligado a una ideología ni de izquierda, ni de derecha, ni a una creencia de un tipo o de otro, sino que es algo plural y diverso. Solo tenemos que estar comprometidos con la superación de la violencia de género y de la desigualdad, ¿no? Y para cerrar, un poco, ¿no? Quedarnos con la idea de que todos tenemos parte en ello, como decía Ruth Milman, ¿no? Presidenta de la Asociación Americana de Sociología en 2016, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Por lo tanto, elegimos, ¿no? Desde dónde situarnos ante essa situação. Obrigada, Sana. Bom, eu agora desafio a nossa audiência, a quem também agradeço, se têm algumas questões para, como dizia a Ana, tornar aqui a mesa ainda mais dinâmica. Portanto... Um forte agradecimento à nossa intervenção, porque nós, na verdade, conseguimos discutir bastante sobre a violência de género e o sexual na universidade. E achei particularmente interessante, do meu ponto de vista pessoal, que fosse falar não só do ataque às vítimas,
Mas também no caso universitário, mas também penso que isso é muito evidente no caso universitário, porque quem apoia a vítima e depois o atento que é feito, ou seja, quem apoia a vítima também é exilado, também a falar, e passei somente por isso, e queria perguntar-vos que é o caminho, porque penso que já conseguimos passar um pouco a questão de não vamos falar sobre isto, ou seja, é falado, mas acho que agora estamos noutra fase em que toda a gente sabe o que se passa, sabemos o nome das pessoas, sabemos quem são professores, investigadores, evidentes dos ética até. Como é que se passa daqui, ou seja, já a vítima já tem alguma voz, já toda a gente sabe o que se passa, mas nada é feito. E o que é que se pode fazer para dar a equilibrar mais disciplinas e depois eu sinto que neste momento o que vai acontecer é, como foi o meu caso, as boas pessoas ficaram consideradas não estão dispostas a lidar com este meio, mais a necessidade deste meio, toda a gente sabe. Lá está, se não vai falar, não faz nada por isso, então vai falar como é que nós podemos dar este salto em que já não é indireto, então a gente sabe o que se passa. Mas que é impune, não é? É impune. Continua impune. Como mudar isso, o que fazer, não é? É sim, fazer, é a prática. Qual é a solução agora? Susana quer dar nisto? Gracias. Muy buena la pregunta y muy importante traerla a debate porque, claro, no da tiempo, ¿no?, de profundizar tanto, pero bueno, una de las claves que planteaba es que se trata de un movimiento que implica tanto a lo que sería la parte más de base, ¿no?, a las personas que lo sufren y las que los apoyan, ¿no?, más de los sujetos, ¿no?, de alguna forma dicho, y también de las estructuras, ¿no?, de lo que sería pues la propia institución. Por tanto, sí que es necesario y importante contar con el apoyo de la universidad a través de unos protocolos que rijan, ¿no?, un poco cómo tratar estos casos, de forma que, por ejemplo, en el caso de España, el profesor que he presentado, ¿no?, que mandaba estos correos con contenido sexual a su alumnado, pues de primera hora y en un primer momento pues se le tapó, se le apoyó y tuvo total impunidad para seguir acosando. Pero tenemos esa parte, ¿no?, que desde la universidad pues se le apoya al profesor, pero tenemos la parte de los movimientos de base, ¿no? Tenemos la parte del Me Too, de las personas que lo están viviendo, de las personas que se atreven a denunciar. Y ahí tenemos muchas posibilidades de acción, ¿no? Desde las redes de solidaridad, desde contar con profesorado que se atreve a denunciar con nosotros, ¿no? Contar con compañeros, compañeras que lo han vivido y que dan el paso de denunciar. Si lo hacemos todos juntos, ¿no?, es más fácil superar, ¿no?, pues todas las consecuencias que derivan de esa denuncia, ¿no? Esa red de solidaridad, pero también que se conozca a través de redes sociales, que se lleve a la prensa, que la prensa también se posicione, ¿no? Desde, bueno, Lidia Puigvert, ¿no? Así lo traía, es que no he podido proyectar la presentación, pero tenemos aportaciones muy interesantes, ¿no?, en esa línea, y como planteaba que desde la prensa se pueden posicionar o a favor también de las víctimas o a favor de los acosadores, ¿no?, y que un poco está en esa responsabilidad ética pues bueno, de esos diarios, ¿no?, de esos periódicos, ¿no?, y de esa prensa, el responder ante estos ataques. Y dado que ya se ha generado un movimiento bastante internacional, ¿no?, por el Me Too original, ¿no?, y ahora con el Me Too Universidad, que está cada vez más internacionalizándose, gracias a eso ya queda muy mal que se produzca ese acoso, queda muy mal acosar y que se tape.
¿vale? Que se dé esta circunstancia y que la universidad diga que en sus facultades no pasa nada. Porque ya sabemos que sí que pasa y que si no sale a la luz es porque se está ocultando. Entonces, eso va a facilitar mucho. Universidades como la de Berkeley, como comentaba, alardea de todos los mecanismos que tiene para detectar ese acoso en la universidad. Mientras que en universidades de España preguntas y te pueden decir que no, que es que en sus facultades y en sus universidades no se da acoso. Eso no es real, ¿no? Tenemos que hacer como ese cambio de chip a nivel más institucional, pero se puede promover mucho y actuar desde esos movimientos de base, como decimos, ¿no? Y desde esas redes de solidaridad. Y sacarlo a la luz y que se sepa. Y bueno, ya las consecuencias no pueden ser tan directas como si hablo me suspenden, porque lo he dicho y bueno, estoy yo sola ante toda la institución, ¿no? Y ante todo ese organismo feudal que al final la universidad pues todavía es un entorno muy feudal. E de poder, não é? E E depois poder, as questões, claro. as dinâmicas de poder que de facto podem... Es que genera esas desigualdades, claro, es muy jerárquica y todavía pues se protege mucho al catedrático que te va a ayudar luego a promocionar en tu carrera académica. Entonces esto no deja de ser una barrera, pero como ya ha salido a la luz y ya cada vez son más las personas que se atreven a denunciar, ya hay mucho apoyo y ya resulta más fácil para las víctimas y más difícil para los acosadores continuar en ese... Entonces yo diría que uno de los pasos es buscar redes de solidaridad e hablar, sacarlo a la luz, romper el silencio. Posso dizer uma? E eu também acho que criar as infraestruturas, como a Susana dizia, e eu acho que em Espanha vocês têm mais do que aqui. Eu conheço melhor a realidade do ISCTE, que é onde eu trabalho, mas na Pompeu Fabra, em Barcelona, eu imagino que seja comum também noutras universidades, existe uma figura, não sei como é que se chama mesmo, mas é o provedor da igualdade de género. Não deve ser o seu nome, mas era a Tânia Verge, que agora é ministra da Igualdade. É uma colega minha e agora é ministra na Catalunha. Mas eu acho que se houvesse uma figura institucional a que nós pudéssemos recorrer era mais fácil. No ISCTE não há. Há o Conselho Pedagógico, há o... Está em Portugal. O que a Susana nos está a partilhar connosco é, sobretudo, Espanha e Portugal. Se acontecer até nova universidade, porque acontece, nós sabemos... E vieram à baila agora, há um ano, não é? Sensivelmente, sim, houve até... Como é que está? Existe um movimento Me Too na universidade em Portugal? Que eu conheça, não. E aliás, o que é que tem sido o grande mecanismo, digamos assim, institucional e que tem sido, e eu acho que é manifestamente insuficiente, que tem sido partilhado por várias universidades, são os chamados planos para a igualdade e, portanto, a lógica de combate às desigualdades e que também têm e prevêem um apoio mais presente, mais eficaz do ponto de vista de garantir que estes casos de assédio ou de violência sexual nas instituições universitárias não ocorram, por via para a sensibilização destas questões de desigualdade, não é, de violência, mas se ocorrerem, haja, por exemplo, eu posso falar com mais propriedade aqui da FCSH, em que há um gabinete de facto de apoio para estas questões de vitimação, seja ela de abuso sexual dentro ou fora até, da própria universidade. Há um gabinete de apoio. Mas que é psicólogas. Sim, é diferente. É diferente. Não, ou seja, não há, digamos assim, uma espécie de cano de provedor para as questões. O que é que eu faço? Vou reportar a quem? Aliás, nem tão pouco me parece que haja um instrumento, uma espécie de código de conduta como tratar estas questões dentro da instituição, não é? Pelo menos dentro da... Portanto, Espanha, neste caso, está muito mais à frente do que nós em Portugal. Foram criadas umas comissões agora na Faculdade de Direito, em Letras, quando aqueles casos vieram para os mídias, eu acho que criaram umas comissões, não é? Na Faculdade de Direito. Mas não há... Mas foi uma cidade de Lisboa. Que acontece para o psicólogo, pronto. Isso não é solução. Não, tem que ser duas coisas. Tem que ser duas coisas, não é só a solução. En España ha sido muy reciente. 2018. La línea de modificaciones que se han hecho y desde 2011, que fue la primera denuncia,
hasta 2021, 2022 no ha empezado a moverse a nivel más institucional. Mas este movimento Me Too universitário é de que ano? 2000, começou com mais força em 2000 e... En 2021, con más fuerza, sí. Bueno, de hecho, ahora en 2022 se ha hecho una ruta por España, la ruta Me Too Universidad, pasando por diferentes universidades, las universidades que han acogido el movimiento y que quieren promover ese cambio, para contar los casos, ¿no? Han ido directamente supervivientes, ¿no? Porque una idea también que, como no, por no alargarnos, no hemos profundizado en ella, pero una de las ideas clave es cambiar el rol de víctima a superviviente. O sea, es fundamental darle ese carácter atractivo, ¿no? de superviviente a la persona que consigue romper ese silencio y no revictimizarla más. Entonces, bueno, ha sido muy reciente y, como digo, ahora en unos meses atrás, en 2022, se ha hecho esa ruta por diferentes universidades de España para contar el caso directamente a las supervivientes desde su viva voz y pues bueno, traer a la mesa todo el tema de la violencia de género aisladora y las barreras que se encuentran y cómo se puede superar. Pero es muy de base, como digo, son las supervivientes las que han ido, no hay en esas universidades protocolos o unidades específicas en acoso, pero sí que es verdad que desde aquello ya se empiezan a plantear, ya se empiezan a mover y ya empiezan a buscar cómo llegar a ese punto de institucionalizar de alguna manera, ¿no? Protocolos que permitan la superación de esas situaciones, ¿no? Entonces, aquí también podemos hacer mucho, por supuesto, porque es muy reciente y pues ya hemos conseguido, por ejemplo, que en Brasil se lo planteen, ¿no? Y ya estén legislándolo a nivel estatal. Por tanto, el moverlo, el denunciarlo, el hablar y el apoyarnos, ¿no? Esas redes de apoyo van a facilitar que también llegue aquí a Portugal y ojalá que muy pronto al resto de Europa y del mundo. Como digo, en la Universidad de Estados Unidos es mucho más común y, vamos, tiene pues todo el apoyo, ¿no? Pero claro que todavía estamos en esse contexto, como decíamos, más feudal de proteção à estrutura de poder e não... Então fica aqui o desafio, Susana. O desafio de trazer a Portugal. Esta é a importância destes intercâmbios, não é? Que o SIX Nova faz todo sentido. A capacidade de captar estas... na mão. É verdade. Porque é muito importante, sim. Faz falta. Sim, sim. Nós aqui estamos ainda a falar, está muito trabalho a fazer. É verdade. E não é só este nível, a Marina. Achei interessante a tese que eu dou, fácil, se calhar também não é uma questão de criar estruturas para depois reagir em buscar problemas para definir, mas se calhar o problema está na própria estrutura universitária. Por exemplo, aluno ser orientado em estar dependente de uma só pessoa, porque se não aceitar a pessoa em negativos, a pessoa não faz a sua dependência. Então, talvez também tenha a ver com uma reestruturação da própria academia, da estrutura interna, que ainda impede que haja este tipo de que será o que o Estado, o Estado a criar a fundação do Estado, não é cultural, não é editorial, etc. Tem a ver com a estrutura hierárquica da faculdade, não sei. Primeiro tem que se pode mudar nesse sentido. Por exemplo, uma aluna de doutoramento depender de uma só pessoa para tudo, que é a pessoa que tem que assinar os papéis, tem que levar o bolso, fazer tudo, torna a partida muito mais permeável a esses tipos de poder. Claro, mas pode-se mudar de orientador, não é? Hoje em dia é bastante comum, não dizendo, a não ser que seja um tema muito específico, de facto é só aquela pessoa que sabe, e se calhar é mais difícil, mas se não... E em parte, Marina, deixa-me... É um pouco a mesma questão que se levanta em relação às questões, em relação ao fenómeno da violência de género, que é
como alterar algo, não é? E eu acho que parte do segredo, eu costumo dizer que quando agimos na proteção, o crime já está feito. Já ocorreu já uma vítima e essa vítima provavelmente já vai ser revitimizada, etc. A questão é o empoderamento de todos e todas nós para detectar o abuso. E depois, de alguma forma, o empoderamento e a sensibilização que não é fácil acontecer em algumas lógicas, em algumas estruturas de poder hierárquicas, de que de facto, e como a Susana dizia, o abuso não vai ser aceitado e não é bem visto, não é tolerado. E não é tolerado tanto na lógica, no patamar de poder mais abaixo, mais na base, como no próprio patamar de poder mais acima, em que a instituição, de facto, e os seus representantes não se podem dar ao luxo de ter este tipo de escândalo nas suas instituições e nas instituições que tutelam. E, portanto, é muito uma lógica digamos assim, de sensibilização, de prevenção, de trazer. Este momento é um momento importante, é pena não termos aqui alunos, é pena não termos aqui professores, porque este momento de partilha dessas preocupações, daquilo que se começa a passar em Espanha, da ascensão deste movimento Me Too dentro da academia, é um momento de intercâmbio, de troca de ideias, até para se perceber o que é que está a ser feito lá fora, e que lá fora, em alguns sítios, já não se tolera. Independentemente de ser ou não, lá fora as instituições universitárias espanholas são tão hierarquizadas como são as nossas. E portanto, se de alguma forma é possível ter este nível de trabalho, de sensibilização, de formação, partindo até de dentro da academia, eu diria que também é possível cá. Há de ser, lá chegaremos. Prevenir é a prevenção. É prevenir as pessoas a comunicação. Sim. Os DFCS há muitos anos, muitos anos, e não tínhamos ouvido falar em um gabinete De apoio. de apoio. Se calhar também é um movimento se calhar seria necessário um movimento de visibilização, é tornar visível que existe para todas as estruturas da FCSH, porque fico com a sensação que em certas situações há uma desvalorização do comportamento do professor face à aluna, depois também implica que não haja denúncias posteriores ou que não haja um envolvimento também nesses movimentos, porque às vezes temos tendência a normalizar o certo comportamento das pessoas quando ele é reiterado. Por exemplo, lembro de uma situação que é pessoal, que não me afetou, não é, na altura, mas houve um professor que já parecia uma professora que elogiou as minhas pernas. Foi um elogio simpático, comparado com uma atriz francesa, muito bonita, portanto, podia ser um elogio, mas foi incomodativo aquela situação. Claro. E sempre que eu conto essa história, enquanto o nome do docente é sempre desvalorizada face ao comportamento normal dele. Dizem, dele é normal, o filhinho dele é normal. Não teve mal, não foi, não foi porque estavam todos sozinhos numa sala. E não foi porque o sentiste como assédio, não é? Portanto, normalizar esta situação face à personalidade das pessoas e à descontração, à forma como se dirige aos alunos, ao comportamento que têm, pode não ser sempre interpretado da mesma forma. Não me afetou, eu agradeci e passei por isto, porque também não teve um impacto muito grande. Mas ainda assim aqui estás a reviver o... Eu não me esqueço daquela situação e não me esqueço do impacto que ela podia ter tido e da desvalorização que ela recebe sempre que é contada, não é? E se calhar isso também pode contá-la sistematicamente, não é? E agora vou ficar muito... mas que não deixa de ter, não é? Não deixa de... E agora não sei se deve ser SH, não é? Com o rumor que houve uma notícia sobre isso, com o rumor de que era um professor, ainda agora vamos apresentar, um professor que já apareceu. Portanto, mais uma vez, estamos a anunciar a aplicação de um professor que já apareceu, não é? E nós não sabemos se foi, porque não sabemos se era aquele. E não é desmobilizar, não é uma instituição que é de mobilizar, que é de denunciar, que é de investigar, que é de perceber se acontece em outras situações, mas nós encontramos aqui alguns mecanismos de. Mesma coisa com as questões de género de uma forma genérica, não é? A minha área da sociologia é ciência e tecnologia. Já foi a sociologia da saúde, mas agora é a ciência e tecnologia. E obrigam a que haja paridade nos projetos, não é? Portanto, tem que haver igualdade de género. Mas eu acho que ela não é vista do ponto de vista certo, não é? É vista que nós estamos obrigados a... Não, claro, sim, sim. Não pode ser isso que motiva a garantir a igualdade de género, seja em que domínio for, nem do empreendedorismo, nem da ciência, nem da tecnologia, nem
temos que perceber aquilo que nos guia, não é? O que é que nós queremos fazer com esta questão do... O que é que nos guia nas questões de género, assim como em outras... Da minha experiência, só vos posso dizer que essa obrigatoriedade de igualdade só enviesa os resultados e guia contraproducente, porque os resultados nunca vão ser bons. Okay? Não podes obrigar, é impossível. Tens que atrair por várias formas, tens que atrair, agora não podes obrigar. Até porque aí temos a meritocracia. Não é? podes Só obrigar. estás a encher Eu não posso, cargos vou dar um só exemplo. por Eu ser tenho obrigatoriamente uma bom. coordenação de um A curso qualidade de vai- empreendedorismo. Eu tenho a coordenação de um curso de pós-graduação de empreendedorismo, em que a maior parte são homens. E depois ao lado há um curso de pós-graduação em recursos humanos, e que é quase totalidade em mulheres. Se as mulheres têm maior apetência para ir para os recursos humanos, como é que eu as posso obrigar a ir para o empreendedorismo? Só posso fazer uma coisa, eu posso tentar no currículo do meu curso pôr algumas matérias que eu sei que são mais facilmente assimiladas pelas mulheres, e aí talvez eu consiga. Mas nós temos que perceber, nós não podemos, isto é um bocadinho a questão do mito. Eu sou jurista de formação, portanto eu tenho alguma dificuldade em aceitar todos estes movimentos como bons. Há sempre perigos nesta situação. É obviamente que nós temos que denunciar e criar mecanismos de denúncia e temos que criar mecanismos de censura social, porque são esses que vão funcionar. Nós podemos correr o risco, ao abrir a denúncia, ao aceitar qualquer denúncia, sem investigar, nós corremos o risco de estar a condenar pessoas que são inocentes. E a presunção de inocência, para mim, é algo extraordinariamente importante. Qualquer movimento destes tem, e eu sou pelas denúncias, acho que nós temos que chamar as coisas pelos nomes delas, nós temos que apelar à sensibilização, nós temos que pôr as pessoas a falar sobre as coisas, mas nós temos que educar as pessoas, explicar-lhes também que não se pode denunciar só por denunciar, nós temos que provar. E isso é muito, muito importante, porque podemos cair em extremos extremamente desagradáveis. Imagina, há pessoas que são capazes, por maldade, de dizer que um determinado professor fez uma determinada coisa. Como é que depois essa pessoa vai limpar-se dessa censura? Pero yo creo que habiendo espectadores y habiendo pruebas, Havendo provas. claro, en el tema de los profesores, por ejemplo, que el profesor que traía a modo de ejemplo, tenemos correos electrónicos que demuestran que eso, por más que quieras verlo con otra óptica, es acoso sexual. Tudo bem, mas eu não estou a dizer que não. Mas a questão da prova é extraordinariamente importante. E vocês sabem perfeitamente, quando existem estes movimentos, há também muitas situações de abuso ao contrário, em que se estraga completamente a reputação de uma pessoa por causa de uma denúncia que depois nunca é provada. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio, e é esse equilíbrio que muitas vezes é difícil de ser encontrado. Alice, querias... Se há situações que são repetidas, podem fazer sempre que é temos quase uma presunção de quem foi vítima está vítima, ou da não verdade. E eu estava a tentar perceber como é que a Susana e a Isabel gerem isto, não é? Porque aquilo que nós temos são mais do que não apenas no movimento cultural, mas em muitos movimentos criativos, as questões associadas à vivência, etc. Nós temos muito mais vítimas que não são ouvidas do que as pessoas que são falta de pessoas.
Como é que faz essa conta, Alice? Em alguns casos, essa conta está feita. Por exemplo, muitas vezes nas questões da violência doméstica atiram como falso argumento a questão das falsas denúncias. E isso já está mais que feito. As falsas denúncias não chegam a 2%. Por exemplo, acresce que nós sabemos que determinados crimes, pela sua natureza difícil de provar, é muito. Normalmente o caminho é inverso, é que dizia Alice, da minha experiência da violência de género ou da violência doméstica. Quem é vítima, a primeira sensação que tem é não denunciar, porque de facto o caminho, o ónus da prova está sempre do lado da vítima, a presunção da inocência, que eu acho que funciona sempre um bocadinho a favor do agressor. Depois há muitas questões em tribunal indúbio para o réu, não é? Que é outra, para mim é outra questão. E portanto eu acho que os impedimentos do ponto de vista da vítima são tantos, pela formalização e pelas questões legais, que eu imagino que a falsa denúncia seja, não sei, eu falo com propriedade da questão das falsas denúncias na violência doméstica. E essas eu sei, e as contas são feitas, que não chegam a 2%. E a questão isso nunca está é que houve uma situação falsa em situações de divórcio, e é isso que não acaba. Criamos opinião sem ter, e aí se calhar é importante que não tem também forma de comunicar o resultado para fazer a opinião. É um problema efetivo. Nós temos muitas. A única coisa que nós só temos é ter o lado do professor, que afinal não é. Mas isto é em relação ao professor. As situações que ela está a ver, como eles a recebição é frequentemente isso que nós observamos. E a academia relacionais. Fazemos frequentemente a opinião daquilo que vemos nos mais os estudos com a evolução, para não só atrativo, até para o poder, para diferentes áreas da nossa atrativa. Eu lembro, por exemplo, a legislação que há, aquela legislação que há na Dinamarca, que foi aprovada, que é só tem em Espanha. Em Espanha também. Em Espanha também. Na Dinamarca é só científico. Ok. Em Espanha tens um nome. E acho que é interessante nós pensar, e foi uma adaptação e depois estudo, quando na Dinamarca, ficaram a serem estudos, para chegarem à mudança da realidade. Em Espanha, demorou um ano e meio, ou quase 2 anos, aliás, a ter esta nova lei. Crime de abuso de direito, fica só esta. E nós aqui ainda nem chegámos lá. Mas, pronto, basicamente, estava só a dizer. Eu imagino que este equilíbrio, de facto, do ponto de vista puramente não é da jurisdição, é complicado. Muito complicado. É complicado. Até porque isso é um problema filosófico, não é? O que é que nasceu primeiro? Se é o ovo com a galinha, não é? A mim custa muito condenar um inocente. Mais do Tenho que muita deixar, dificuldade. mais do que deixar Eu, passar em pessoalmente, um agressor. Pessoalmente, condenar um inocente, para mim é algo impensável. Portanto, eu tenho muita dificuldade. Eu aceito que hajam estes movimentos de sensibilização. Acho que a censura social cada vez mais leva a que as pessoas tenham mais dificuldade em cometer determinadas coisas e fazer determinadas coisas. Agora, a punição e a dar a possibilidade às pessoas de denunciarem algo que me assusta um bocadinho. Eu vou-vos dar um exemplo. Vocês podem não acreditar, eu não faço crime, eu não faço esse tipo de advocacia. Não que seja menor, eu não faço. Mas aqui há tempos tive que ir ao Tribunal Criminal para defender uma situação de colarinho branco com o cliente. E isso já não gostava, menos gostei. Estar ali 2 horas ou 3
à espera da minha vez, porque entretanto o senhor juiz estava a aviar outros fregueses, desculpem a expressão. E eu tive que estar a assistir àquilo, e portanto, de um dos casos que lá estava, era uma senhora, era um homem, não era português, era imigrante, que estava detido e que foi a julgamento sob detenção, porque a mulher o acusou de violência doméstica. E o homem estava com um ar, eu estava ali a assistir e, portanto, tive tempo de olhar para os olhos das pessoas, dela, dele, do juiz. Eu gosto de observar as pessoas quando tenho tempo. Eu estava a ver aquilo tudo e disse, há aqui qualquer coisa que bate, que não bate certo. E a juiz percebeu que havia qualquer coisa que não batia certo e começou a interrogar a senhora, que era a acusadora, relativamente aos factos, e ela dizia que ela começou por dizer que ele tinha batido e que tinha feito, não sei o quê, e o homem estava detido. Portanto, ele foi a julgamento sob detenção, estavam lá os guardas. E o homem chorava, e ela continuava assim, mas havia ali qualquer coisa naquele filme todo que a mim não me estava a bater certo, já os juízes também não, e o juiz começou a conduzir e a fazer o julgamento e não sei o quê, e às tantas a mulher disse, não, ele nunca me bateu. Bom, mas então aí deixa-me dizer. Nunca me bateu, ela que estava era a fazer chantagem com ele para ele dar mais dinheiro. Mas então aí deixa-me dizer, então, no primeiro momento, no atendimento de primeira linha e no levantamento daquilo que é o referencial da prova, do auto de notícia feito por PSP, por GNR, que infere e que dá a informação ao Ministério Público para que depois o juiz faça as medidas de coação, então houve ali algo naquele primeiro momento que aqueles agentes, e eu sei também da dificuldade de formar os agentes, sabes porquê? Porque não nós, é português. ainda assim, tinha que haver elementos de prova suficientes, para que o próprio juiz, ache que justificava, por exemplo, a prisão preventiva. Então aí, mais uma vez, esse exemplo a mim reforça-me a necessidade da formação dos profissionais de primeira linha, claro, e dentro do próprio Ministério Público e dentro dos juízes que lidam diariamente, e eu sei que lidam diariamente com estes casos, porque sabe melhor que eu, é a tipologia de crime mais denunciada em Portugal. E, portanto, os juízes têm que ter, de facto, formação para a tipologia de crime. Os juízes, claro, os juízes, a polícia, as pessoas todas. Claro. Mas o homem estava detido há uma série de dias, estava com a sua liberdade, que é o princípio mais... porque a senhora estava a fazer chantagem com ele. Esta situação, eu sei que é uma situação única, que a maior parte dos casos não são assim, mas de qualquer maneira, isto acontece. Claro. E, portanto, a denúncia pela denúncia, a facilidade com que as pessoas podem denunciar e sem provar, e como é que se destrói a reputação e a vida das pessoas, espera aí um bocadinho. Isto é perigoso, eu não estou a dizer que não concordo com outras formas de lutarmos e outras formas de trabalharmos sobre estes temas. Agora, tenho medo dos efeitos nefastos e dos efeitos colaterais que muitas vezes estes movimentos têm. Não sei se alguma de vós quer. Vou ter que me ausentar, não quer dizer que não gosto. Susana, não sei se queria dizer alguma coisa. Sí, no, nada, no, o sea, esto es un debate abierto muy para profundizar, estaríamos más tiempo, pero simplemente la sola pregunta de si no facilitamos a las víctimas que están coaccionadas y en desventaja para tener mecanismos, ¿no?, para denunciar. ¿Cuál sería la alternativa? Que se queden padeciendo ese acoso, que abandonen sus carreras, como está ocurriendo y ha ocurrido muchos años. Yo no estoy diciendo eso, Susana. No, pero, o sea, digo, ¿cuál sería el mecanismo? Hay que encontrar un equilibrio entre, eu percebo
E acho que tem que se encontrar mecanismos para que as pessoas possam denunciar e eu penso que a questão da sensibilização é muito, muito, muito importante. O falarmos cada vez mais sobre as coisas é muito importante, porque isso vai criar também mecanismos de censura social que leva a que o violador ou o agressor tenha mais receio, porque quanto mais as coisas forem faladas, quanto mais as coisas forem abertas, quanto mais as pessoas estiverem à vontade para falar, não é? mais o agressor tem receio de fazer porque sabe que não se pode, não é? Portanto, tem que ser por aí, a minha perspectiva, é uma perspectiva muito pessoal, vai muito mais por aí do que pela denúncia pelo pulso. Porque nós corremos o risco de cairmos em situações extremamente graves também. Yo creo que... Porque o ser humano é mau. Bueno, eso ya es una opinión. É outra, são personal. opiniões. São opiniões. De opiniones, pero yo creo que una denuncia, cuando hablamos de denunciar no nos referimos solamente a una denuncia legal, digamos de alguna manera, sino a romper el silencio, a contarlo y a que más gente pueda, independientemente de luego legalmente cómo se trate el caso, pero el simple hecho, ¿no? Que de hecho comentabas de que la gente se atreva a alzar la voz y a contarlo, já restará esse poder a essas figuras que... A não guardar para si, a partilhar. Sim. Muito bem, eu tenho a certeza que poderíamos e ficaríamos aqui mais. Agradeço muito a quem nos ouviu em casa, agradeço muito a quem esteve aqui, agradeço muitíssimo em nome de todo o SIC Nova às nossas convidadas, excelente, com as intervenções brilhantes, em particular os vossos percursos inspiradores para todas nós, homens e mulheres, e muito obrigada. Quem sabe possamos fazer uma nova ronda para o próximo ano. Obrigada a todas. Obrigada. Obrigada.